Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. E essa aula a gente vai finalizar uma apostila de uma maneira bem light, né? A gente vai falar hoje sobre a energia em nossas vidas. A gente viu em aulas anteriores o cálculo da energia cinética, da energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Vimos também como que calculava a energia mecânica, ah, como funcionavam os sistemas isolados, né? E a conservação de energia. E hoje a gente vai finalizar, eu tô até alegre, de uma maneira bem suave, bem tranquila. Então vamos lá para nossa aula de hoje. Então a gente vai ver o funcionamento da energia em nossas vidas, tá? As atividades humanas são realizadas a partir das transformações de energia, um princípio básico, tá? De natureza eletroquímica, que provém diariamente dos alimentos ingeridos. Isso é igualmente válido para as atividades de animais de todas as espécies. Da mesma maneira, a gente pode dizer que carros, aviões e foguetes necessitam de energia para se movimentar. Para se moverem, eles têm de transformar a energia de movimento, parte da energia que provém do combustível. Entretanto, outros aparelhos, como por exemplo o celular que você está usando para assistir essa aula, ou o computador, o ventilador ou o ar-condicionado que está sendo utilizado aí para você se refrigerar, e dentre outros aqui que vocês podem ver na própria apostila, eles necessitam de energia, mas não do combustível fóssil, como por exemplo a gasolina, os derivados do petróleo ou do álcool, tá? Essa energia, ela é usada a partir da energia elétrica, e essa energia vem das usinas, sejam elas as usinas hidroelétricas, que é o nosso caso, a eólica ou termoelétrica, e dentre outras, tá? Como funcionam essas usinas? Essa seria a primeira pergunta. A segunda é quais podem ser consideradas mais sustentáveis, né? Então, a gente está vivendo num momento em que não é de hoje, tá, gente? Isso aí acho que desde quando eu me entendo por gente já é um discurso que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que é como a gente pode ter uma energia sustentável, um consumo sustentável de energia, o que está inserido por trás disso? Será que basta apenas apagar as luzes para que a gente possa, né, na nossa casa, para poder economizar? Trocar as lâmpadas comuns por de LED, aquecedor solar, células fotovoltaicas, entre outras indagações que a gente ouve no dia a dia sobre sobre a economia de energia, né? Certamente essas são ações importantes, mas todas ganham mais sentido e consciência quando se conhece o que está por trás dessa necessidade de consumo de energia. Além disso, é importante sabermos como essa energia chega até nossas casas e quais são os impactos sociais, econômicos e até mesmo ambientais que a utilização de alguns meios podem chegar. Então vamos lá. De onde vem a energia que nós utilizamos? Bom, a gente tem aqui dois pontos chaves, um como sendo uma fonte renovável e outro como sendo de não renováveis. As renováveis, nós temos o exemplo da hidráulica, da solar, da eólica, da geotérmica e oceânica. E nas não renováveis, nós temos os fósseis e a energia nuclear. No caso da nuclear, bem perigoso, mas a gente vai estar discutindo aí. Então, a energia que nós utilizamos hoje como energia elétrica na nossa casa, ela tem diferentes origens. Ela pode ser advinda da hidráulica, ou da solar, ou da eólica, geotérmica, oceânica, ou ainda pode ser vindo do petróleo ou do núcleo dos átomos, tá? Enfim, nós temos aqui um esqueminha que parece até uma criança que desenhou, né? Ficou bem legal. Nós temos aqui uma fonte que é o hidrogênio para energia, tá? Nós temos aqui o gás rico em hidrogênio que entra, tá? E aí ele passa por uma certa camada e aí depois ele sai pobre em hidrogênio. Nós temos aqui os elétrons e os prótons, né? Nessa composição. Aqui nós temos a entrada do oxigênio e a saída da água. Nesse caso aqui, o oxigênio, quando junta com o hidrogênio, tá? Num certo balanceamento químico, se torna água. Bom, aí aqui vai ter uma curiosidade interessante sobre essa produção. Eu peço vocês que leiam atentamente, tá bom? E se ficar dúvida, falem comigo lá no grupo do WhatsApp. Ou manda no privado para mim, tá? Bom, vamos falar sobre as fontes de energias renováveis.
Eu só conferi se está gravando, tá? Ainda bem. Bom, as fontes de energia renováveis recebem esse nome porque são consideradas inesgotáveis ou perduram por um tempo muito longo. As suas quantidades são renovadas constantemente após serem utilizadas devido à baixa emissão de gases poluentes. Essas energias são consideradas limpas. Esse é um dos principais motivos da boa aceitação nos mercados mundiais e brasileiros. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos uma casa equipada com células fotovoltaicas, é bem interessante porque você vê algo limpo, você não vê uma poluição, como vocês podem ver aqui na direita, tá? Nós temos aqui a central elétrica geotérmica de sei lá o que. Essa instalação está localizada no sudoeste da Islândia, é considerada a terceira maior usina geotérmica do mundo. Então vocês podem ver aqui, ó, uma certa hum, quantidade de fumaça que sai aqui dessa usina. Então, por exemplo, essa usina com células fotovoltaicas, usina não, né? Essa casa equipada aí com várias placas solares está bem mais interessante do que tudo isso aqui. Claro, isso daqui às vezes nem é o suficiente para poder manter o funcionamento por 24 horas de uma casa, tá? Isso aqui abastece uma cidade inteira. Então, por isso que geralmente, pessoal, ainda se utiliza fontes mesmo que poluentes, tá? Vamos agora aqui de fontes não renováveis. As fontes não renováveis, elas têm esse nome, como o nome já diz, tá? Porque elas são consideradas esgotáveis, ou seja, vai chegar um ponto que vai acabar. Bom, dentro dessa de energia não renovável, você já tem, com certeza você já sabe, nós temos um dos principais provenientes de energia hoje, que é o petróleo, né? As características dessa fonte de energia são: oferecem elevado rendimento energético, então ela é muito boa porque com pouca quantidade você consegue um rendimento muito alto. Tem preços atrativos, ou seja, é mais barato do que muitas vezes as renováveis, que eles gastam muito dinheiro para fazê-las. Gera muito emprego, possui infraestrutura consolidada tanto para a geração de energia quanto para a sua distribuição. Isso aqui se deve ao fato de que também já está há muito mais tempo no mercado, né? Então, por exemplo, uma usina que usa petróleo hoje para poder gerar energia está há muito tempo, e as hidrelétricas são bem mais recentes em relação ao petróleo, tá? Em escala mundial, esse tipo de fonte é utilizado em grande escala com o seguinte objetivo: gerar eletricidade, combustível para transporte e aquecimento residencial. Aqui nós temos uma foto da usina nuclear, e aqui embaixo nós temos de uma usina termoelétrica, tá? Porém, não podemos esquecer que algumas das fontes não renováveis de energia são as maiores responsáveis por grande parte da emissão de gás estufa, além de, devido à queima de combustível fóssil, liberem gases poluentes que impactam a saúde e ao meio ambiente, tá? Então, por mais que seja atrativo algumas coisas aqui, a gente não pode esquecer dos grandes malefícios que esse tipo de usina traz para a sociedade, tá? Aí aqui tem um pouco sobre a usina nuclear, então peço vocês também que leiam essa parte, toda essa parte de fique por dentro do material, vocês têm percebido que eu peço para vocês lerem, tá? E tem aqui também, ó, um site que vocês podem estar fazendo a pesquisa de vocês, ó. O acesso desse site foi em 6 de abril de 2020, então é algo recente, tá bom? Bom, agora aqui tem um resumo sobre a oferta e a demanda de energia no mundo e no Brasil, tá? Então esses gráficos aqui vai nos mostrar um pouco sobre essa demanda e vamos ver aqui em cima. Vamos ver qual que é o do Brasil aqui, aqui não tá o do Brasil, acho que o do Brasil está separado aqui embaixo. Então aqui é do mundo, tá? Aqui nós temos em 1980, aqui nós temos 8.027 terawatts por hora, então isso aqui é o consumo energético, tá? E aqui em 2016 vocês vão observar que quase triplicou, ó. Triplicou o valor, né? Que aqui está quase 24 mil, então quase que triplicou o valor. Nós temos aqui, ó, uma coisa que é interessante, ó, dessa mudança aqui, ó, você quase não percebe a substituição dos combustíveis fósseis. Então é muito pouco aqui a diferença desses anos, triplicou, mas mesmo assim a predominância ainda é dos combustíveis fósseis. Você vai observar que a redução, por exemplo, da hidrelétrica foi muito maior
do que a redução do combustível fóssil. Aí aqui nós temos ó, outras energias que são renováveis aqui, como por exemplo a eólica, a maremotriz, a geotérmica. A maremotriz aqui nem existia, 0%, aqui é de 0,1%. Biomassa e resíduos sólidos aqui ó, de 0,2%, que deu uma aumentada, né? Desses, deixa eu ver, 36 anos aí de diferença. Aqui nós temos a geotérmica também, que deu uma aumentada pouco, mas pelo menos foi significativa. A eólica que também aumentou. Aí a nuclear também aumentou. Todas aumentaram, com exceção da hidrelétrica, que diminuiu. Até acho até interessante isso, porque a hidrelétrica faz um impacto ambiental muito grande, tá? Talvez não tanto quanto combustíveis fósseis, até porque, na verdade, os combustíveis fósseis, a cada ano que passa, eles deveriam estar sendo mais e mais substituídos, porque vai chegar um ponto que não vai ter mais, a não ser que a gente aprenda a fazer isso aqui de maneira rápida. Mas por enquanto não tem, tá? Então podemos perceber que, mesmo com uma leve queda, os combustíveis fósseis continuam sendo a maior fonte de energia mundial. Tá? O destaque de aumento vai para as fontes renováveis, como a motriz, a eólica e a solar, que se vocês perceberem os números, vão perceber ó, um aumento significativo delas. Tá? E no Brasil, como que isso funcionou? Então vamos lá. No Brasil, nós temos aqui a energia hidráulica como sendo a maior, tá? 66,6%, predominantemente as hidrelétricas estão aqui. Nós temos 8,5% de biomassa, 7,5% mais ou menos de eólica. Nós temos um pouco mais de 0,5% na solar, 3,7% de carvão e derivados, tá? Em alguns lugares ainda utilizam, tá, gente, a queima de carvão e derivados de carvão, de carvão mineral, para poder gerar energia. Quase 8,5% aqui de gás natural, quase 2% de derivados de petróleo e 2,5% aqui de usinas nucleares, tá? Então a gente vai ver aqui uma diferença bem grande. Aí nós vamos ver com o passar do tempo. Nesse outro gráfico aqui mostra o consumo de energia elétrica em 2019 no Brasil. Então nós temos aqui 25,4% são as residências, 16,9% é o de cunho comercial, 37,5% são as indústrias que consomem, menos de 0,5% são os transportes, um pouco mais de 5,6% é o agropecuário, 5,9% o setor energético e 8,2% o pessoal do público, tá? Então vamos lá, olha o que o texto vai falar pra gente. Podemos perceber que a oferta de energia no Brasil se diferencia da oferta mundial. No caso, no Brasil predomina a hidrelétrica, tá? Isso se deve ao fato do que no Brasil a gente tem várias e várias bacias aí como fonte de energia, tá? Nós temos vários rios que conseguem fornecer isso pra gente. Enquanto a maior parte da oferta de energia elétrica mundial vem do uso dos combustíveis fósseis, o Brasil utiliza essa fonte como em segundo lugar. Na verdade, deixa eu ver aqui. Os combustíveis fósseis, na verdade, né, é o gás natural, né, que é um dos derivados do petróleo, né? Gás natural aí como sendo ele. Bom, no Brasil, a maior parte da energia elétrica disponível é consumida pelo pessoal das indústrias, seguido depois das residências do comercial. Isso nos leva a entender quanto é importante que cada residência do país adote medidas de uso sustentável de energia elétrica, né? E mais do que isso, né? O pessoal do setor industrial é que deve priorizar digamos assim, a economia, né? Já que são eles o principal gasto no Brasil. Mas claro que a gente não pode nunca pensar assim, se eles gastam mais, eles que têm que economizar mais, né? A gente não pode pensar assim. Então, uma pergunta interessante é: qual será a demanda da indústria de alimentos, transporte de roupas, de celulares, de computadores, entre outras, daqui a alguns anos? Para responder esse questionamento, o que não é algo fácil, é necessário realizar um bom planejamento, definir antecipadamente um conjunto de ações, para que possa, então, esses setores procurar então seguir, atender esses requisitos para então a gente conseguir um menor consumo, tá? Estudando como será o crescimento demográfico da população, o quanto que vai aumentar as pessoas no Brasil e como que a gente pode configurar o consumo de energia, a gente pode seguir alguns passos. Primeiro, crescimento demográfico da população e o quanto ela consome. Segundo, a ampliação da demanda energética para acompanhar o crescimento, porque também não adianta crescer muitas pessoas e as fontes não se prepararem para isso.
Alguns estudos já foram realizados e o gráfico a seguir mostra uma previsão para 2027. Então, em 2027, o setor industrial e de transporte vão aqui consumir 64% de toda a energia, tá? O setor residencial 9%. E aí, com isso aqui, vocês podem ter uma ideia do que está por vir para a gente, tá? Bom, aí aqui embaixo nós temos um mapa que fala sobre a energia versus o Covid-19. O observatório, aquele observatório, acho que do Google, não sei se é do Google, mas está vinculado também lá no Google, que dá para a gente olhar, da NASA que está falando. Vem destacando a redução acentuada das emissões de gases estufas, poluentes, principalmente na China e na Itália. Tá? Então, a gente vê aqui, essas imagens obtidas por satélites mostram a diferença das emissões dos gases na China. Tá? Então, isso aqui se deve também ao fato do coronavírus, que fez com que as pessoas ficassem em home office. Então, diminui então a emissão de gases poluentes aqui nessa região, inclusive também no Brasil, né? Isso aqui vocês podem observar que é algo bem recente. Então, nossa apostila está bem atualizada, tá? 2020 aqui a imagem, ó, janeiro de 2020 e fevereiro de 2020, tá? Então, dei uma lida aqui, vai falar um pouco algumas porcentagens que vão relacionar o Covid com a, a energia, tá? E a emissão de gases poluentes na atmosfera. Vamos aos nossos exercícios de hoje para a gente finalizar nossa aula. Eu peço a vocês que deixem um like aí e um comentário para que eu possa fazer chamada. E depois de assistir essa aula, vão na plataforma e façam os 4 exercícios que estarão lá disponíveis para vocês depois da aula, tá bom? Vamos para a primeira questão. Letra A, melhor, 21. Classifica as fontes de energia a seguirem, renováveis e não renováveis, tá? Então vamos lá. Energia geotérmica é uma energia renovável porque é uma energia que usa o calor, né, a temperatura, a energia térmica da Terra. B, energia eólica é renovável, né, porque o vento está aí, não tem como estocar o vento, mas está aí o vento. Nuclear, se vocês voltarem lá em cima, vocês vão ver que ela está classificada como uma energia não renovável. A hidráulica é renovável, né, só não se os rios secarem. Solar, renovável, e oceânica também renovável, porque é obtida através dos oceanos. Questão 22. Apesar da grande busca por ampliar a utilização de fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica e a hidráulica, aponte uma desvantagem no uso dessas fontes. Qual que é a desvantagem de usar essas fontes? Gente, bom, a hidráulica e a eólica dependem de questões climáticas, ou seja, na ausência de vento e na seca, geralmente se faz uso, né, de outros tipos de usina porque vai dar ruim. Então, nesse caso, a grande desvantagem desses aí, deixa eu escrever, digitar aqui para vocês, ó. A grande desvantagem é que elas dependem de questões climáticas, isto é, se tiver sol, vou colocar entre aspas, porque a gente sabe que tem o sol, né? O sol está sendo tapado, ou vento, ou, deixa eu ver o que mais, ou estiver na seca, ou estiagem, tá? Para ser um pouco mais bonitinho, estiagem fica mais bonitinho. Mas se estivermos nessas situações, teremos que recorrer renováveis. Isso aqui é interessante, porque justamente um dos fatos que fazem com que a tarifa de energia aumente, por exemplo, é a seca. Os rios secam e aí faz com que as empresas se sintam obrigadas a aumentar o valor da energia para que as pessoas reduzam o consumo e então possam garantir que todas as pessoas tenham acesso à energia, tá? Digamos assim, um dos motivos pelos quais eles colocam dessa forma, tá? Vamos para a questão 23. O uso de fontes não renováveis
ainda supera em muitos as das renováveis. Aponte 4 motivos que tornam as fontes não renováveis atrativas. Então é só voltar lá no texto, tá? Que vai ter lá pra gente essas informações. Apresentam um elevado rendimento, preços mais em contas, geram emprego e possuem infraestrutura consolidada tanto para a geração de energia quanto para a distribuição. Então são esses os 4 motivos. Basta você voltar aqui, ó, na página, deixa eu ver aqui, nessa página aqui, que estão aqui os 4 motivos, ó. Então nem preciso fazer aqui, é só mostrar para vocês, ó. Nem vou digitar lá. Oferece rendimento energético, preços atrativos, gera empregos e possui uma infraestrutura que já está aí há bastante tempo no mercado, tá? Tanto para tirar essa energia e transformar em elétrica, quanto para distribuir ela para as casas. Então, a resposta da 23 está lá em cima. 24. Considerando a oferta de energia mundial, responda. Letra A. Qual tipo de energia é mais utilizado no mundo? Cite 2 desvantagens. Então, a mais utilizada no mundo, se você voltar lá em cima, novamente, né, igual a gente fez ali há pouco, são, né, na verdade, os combustíveis fósseis. Então, são, deixa eu digitar aqui. Quais são as 2 desvantagens que a gente pode abstrair dela, né? Bom, uma delas, desvantagens. Bom, a primeira delas, né, é não renovável. Acho que isso aqui já é um motivo bem claro, né? Ela não é renovável. E, além disso, é poluente. Simples. Então, essas são as 2, digamos assim, as maiores desvantagens que tem o uso de combustível fóssil. Ele não é renovável e polui bastante. Letra B. Qual tipo de energia renovável é a mais utilizada no mundo? Bom, no mundo, no caso, a gente teria que voltar nesse gráfico aqui, ó, no gráfico do mundo. Não do Brasil, tá, gente? No Brasil é hidrelétrica, mas no mundo, das renováveis, vamos ver aqui, das renováveis aqui, para mim aparece a hidrelétrica, né? Com 16,8%, é a mais renovável. Na verdade, vamos ver aqui embaixo a pergunta de novo. Pode ser que seja eólica. Qual tipo de energia renovável é a mais utilizada no mundo? Bom, de acordo com o gabarito aqui, diz que é a fonte eólica, tá? Mas olhando no gráfico, não é eólica, tá? É hidrelétrica. Ela é uma fonte de energia renovável, né? Então, vou colocar aqui a hidrelétrica, partindo do princípio que ela está certa. Hidroelétrica. E as vantagens são as seguintes. Primeiro, é renovável, né? Então, é meio bobo falar isso, né? Mas é renovável e não polui, não é poluente. Poluente. E vamos colocar outro, né? Também gera emprego. Pelo menos na parte quando estão construindo a hidrelétrica, por exemplo, os empregos sobem exponencialmente. Como eu falei para vocês no início do vídeo, essa é uma aula bem light, é um conteúdo bem tranquilo. A gente finalizou com chave de ouro, com um conteúdo bem sussa aí pra gente terminar essa apostila. Então, nas próximas aulas a gente vai fazer exercícios de todo o conteúdo pra gente se preparar para nossa prova, tá? E aí, eu espero vocês na nossa próxima aula, quarta-feira, tá bom, pessoal? Então, fique com Deus, façam o exercício, deixem um like e um comentário aqui embaixo. E até a nossa próxima aula, pessoal. Falou, se cuidem, viu?